Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, a levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Com a gente também a companhia sempre agradável da Oral Center, odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt. Lapa Reforço de Fundações, olha, Lapa Reforço de Fundações é o fim das trincas e rachaduras. A sua casa tem sofrido aí com trincas e rachaduras? Ligue para o pessoal da Lapa que conhece realmente do assunto. Olha, se o problema for fundação, a Lapa resolve para você. Fone 33040334 ali na São Vicente 235. E também com a gente a companhia sempre agradável e a partir de hoje aqui reforçando a Unimar, a Universidade de Marília, que está com o vestibular 2018 com as inscrições abertas. Acesse o site unimar.edu.br e confira. O programa Conexão vai falar hoje sobre liderança eficaz. Olha que tema fantástico que a gente vai estar falando hoje aqui no programa. E a gente tem a honra de receber aqui o meu grande amigo André Faxina, que é administrador de empresas, consultor, palestrante, é coaching já há quase uma década. Ele é graduado e pós-graduado pela Univem, Faculdade Católica, também fundador e diretor da Coach of the Mind e sócio da Fábrica de Ideias. Essa fera aqui, ô louco, tá aqui, grande André Faxina. Como é que tá, Marcão? Como você tá, André? Prazer em te receber aqui, que bom. Prazer estar aqui, poder falar com o seu público, explicar um pouco de como está esse mercado, o que é coaching, como é o trabalho de consultoria e principalmente a parte de liderança eficaz. Que eu tenho observado no trabalho de consultoria que a gente precisa identificar esse capital humano que esteja qualificado, né? E hoje nós temos diversos cursos, né, de qualificação, então é uma honra estar aqui mais uma vez no teu programa para poder falar com esse público. André, sabe que eu sou seu fã, né? Então eu já quero registrar isso aqui desde o começo. Olha só, aliás, eu quero chamar a atenção do telespectador para a gente falar um pouco, primeiro nesse bloco, André, eu queria falar um pouco sobre coaching com você, que a gente teve aí um período que ninguém sabia o que era coach, e aí em um outro momento todo mundo era coach, enfim, e aí já não se sabia se coach era realmente aquilo que estavam falando que era. Então agora, passado toda essa febre, eu acredito que isso deu uma assentada, queria que você falasse para a gente assim, que você definisse o coaching. Bom, se eu tivesse assim que definir em poucas palavras, até para o pessoal poder entender melhor e poder discernir o que é coaching e o que não é no dia a dia, coaching é um processo de mudança, né, com foco nas ações estratégicas, né, e para que a pessoa consiga alcançar a melhoria contínua. Então, coaching é um processo de mudança com foco nas ações estratégicas e inteligentes que geram resultados e melhorias. Ou seja, onde você está hoje, onde você quer chegar. Como você faz isso? Então, é um momento de você analisar a sua vida naquele momento, aquele cenário atual, né? E para onde você quer partir. Porque eu falo que tantas pessoas têm projetos, têm sonhos, mas a gente não sabe comemorar ou a gente não sabe identificar onde a gente quer chegar. E é onde a gente se frustra. Porque passam-se os anos e a gente não sabe se a gente conquistou ou alcançou aquele resultado. Então você tem o coaching e o coach. Isso, exatamente. O coaching é o processo de mudança. O coach é o profissional. A palavra coach tem o significado de treinador. Né? O treinador, como num time de futebol, o treinador ele identifica as habilidades dos seus jogadores, não só dos 11 que estão em campo, mas também de todo o time. E aí, dentro das estratégias que ele quer adotar para aquele jogo, naquele determinado campeonato, ele coloca o seu time e os seus jogadores com a sua determinada estratégia e habilidades para jogar. O profissional coach, ele te ajuda a identificar as suas habilidades, suas qualidades e trabalhar em cima disso. Porque hoje em dia, como profissional, eu vejo que muitas pessoas batem na tecla de falarmos sobre defeitos. E falarmos sobre defeitos, eu tenho tantos, você tem tantos, nós precisamos unir dentro do know-how, do conhecimento que nós temos, quais são as qualidades de cada um, quais são as habilidades de cada um, para que a gente possa realmente desenvolver pessoas no meio que a gente vive.
Agora, qualquer um pode ser coach? Boa pergunta. Olha só, eu sou certificado como coaching, em 2010 eu atuo desde 2010 eu atuo como coach. Eu vejo que o mercado ele está trabalhando na revista Exame deste ano, em abril. O ex-presidente da ICF, Institute Coach Federation, ele fala que algumas escolas ou algumas sociedades estão trabalhando que qualquer um pode ser. Marcão, sinceramente, eu vejo que se você quer ser coach, você quer trabalhar como coach, você precisa, primeiro, amar pessoas. Amar pessoas, você tem que ter esse chamado, esse propósito para isso. Por quê? Para eu entender o processo que a pessoa quer, onde ela quer chegar, eu preciso ouvi-la. Eu preciso fazer realmente esse mapeamento para entender que onde ela quer chegar talvez seja viável, porém não seja o perfil que ela atue. Então eu preciso, primeiro, amar pessoas. Segundo, me certificar. Hoje no mercado existem vários cursos que estão direcionando para a formação de coaching, mas eu preciso entender qual é a formação daquela pessoa, independente da certificação coaching, qual é a formação daquela pessoa e qual é o propósito, qual área que ela quer atuar, né? Porque hoje existe tanto a parte do life coaching, né, o coaching pessoal, o business coaching, que é o coaching empresarial, tem o master coaching, que são pessoas que formam coaches, e também hoje tem uma linha de coaching de excelência ministerial ou para igrejas, que ensina pessoas a cuidar de pessoas. Então, se eu tivesse que resumir, hoje qualquer um pode ser? Pode, porém, é muito importante que o profissional observe qual é a área e qual é o propósito dele dentro das suas atividades. E como na sua opinião, como é que o coaching se transformou aí nessa febre que se transformou? Por quê? Então, Marcão, devido até mesmo que eu comentei, a questão dos institutos, né, as organizações começaram a ver o coaching como um mercado muito fácil. O propósito do coaching surgiu para eu desenvolver pessoas. O propósito do mercado em olhar para esta tendência começou a trabalhar com essas pessoas da seguinte maneira: independente de como você esteja, você será um líder em potencial. Isso talvez não seja desta maneira que funcione. Eu preciso identificar qual é o cenário que aquela pessoa vem, quais são as limitações que ela tem e qual é o propósito e habilidades que ela tem para daí então eu desenvolvê-lo. O que se tornou uma febre é que, como eu citei, tem pessoas que não têm formação, talvez não passaram por uma faculdade, não têm horas de atendimento, mas de repente ouviu alguém dizer, através até mesmo da PNL, na programação neurolinguística, você é um vencedor, busque ser um coach para influenciar pessoas. Ela acreditou nisso e tomou isso como um mercado. Esses dias, não foi na cidade de Marília, mas esses dias eu fui dar um treinamento em São José do Rio Preto, estava no semáforo, uma van, né, transporta crianças, parou do meu lado e estava escrito assim: tia, eu vou falar Márcia, porque até então a gente não vai precisar identificar, mas estava lá, tia Márcia, pirueira e coaching infantil. Pois quando a gente começa a observar, não desmerecendo, mas eu tenho certeza que se ela de repente faça um bom trabalho, vai chegar um momento que ela vai ter que largar uma dessas duas profissões, porque o coaching realmente está numa crescente e os profissionais que estão se dedicando cada vez mais à capacitação estão se destacando nesse mercado. Bom, e de repente, né? Mas chega a ser engraçado, né? Sim, exato. Seria trágico se não fosse cômico. Nesse caso, agora é assim, né? Exatamente. É muito interessante. Agora, André, a gente percebe assim também que devido a essa coisa de todo mundo é coach, então, como é que eu faço, por exemplo, para identificar que dica você dá assim para que a pessoa realmente se atente a que aspecto para contratar um coaching adequado? Tá. Funciona assim, mercado público, né? Funciona da seguinte maneira. Primeiro, identifique por que você precisa de um coaching ou coach profissional ou passar pelo processo de coaching. Segundo, identifique qual é a formação desta pessoa, tá? Porque às vezes nós temos pessoas que são formadas em veterinária ou algum outro meio e resolvem fazer coaching. Mas identifique qual é a formação para ver até se o propósito do que essa pessoa tem buscado, se realmente é aquilo que ela quer desenvolver com o seu público, né? Qual é a formação desse profissional? Como você citou mesmo, eu sou formado em administração de empresas com habilitação em marketing, fiz
pós-graduação em gestão empresarial e também especialização no ensino superior. Você vê que toda essa minha área é voltada para a parte humana. Então, assim, eu tenho realmente essa parte do desenvolvimento do capital ou do indivíduo, né? Do capital humano ou do indivíduo. Então, a gente observar isso. Qual é a formação desse profissional? Quantas horas ele tem de atendimento? Quantos anos ele tem de mercado? Acho que vale a pena isso porque o coaching, quando em 2010, quando eu me certifiquei, ainda era algo novo aqui para Marília e interior de São Paulo. Mas ainda assim, começou a se tornar uma tendência e hoje você vê muito Me lembra a primeira vez que você me fala, Marcão, o coach... Pois é. E é muito... Eu vejo que isso acontece muito na minha vida, né? Porque quando eu fui fazer marketing, meu pai falou, o que é isso? Quando eu fui fazer coaching, ele falou, o que é isso? Eu falei, bom, meu filho é alguma coisa ali, né? Mas é sempre essa área de formação. Eu não sei o que é. Eu não sei. O meu pai resume assim ainda, ele faz palestra, né? Mas o mais importante é identificar isso. E, em terceiro, saber qual é o propósito ou a meta daquela empresa ou daquele profissional que você está contratando. Queria deixar muito claro, eu defini isso em 2010. A minha meta profissional é desenvolver pessoas, tanto com cursos, com capacitação, com palestras, com treinamentos, mas a minha meta, todos os meus coaches, pessoas que já passaram comigo, e eu queria mandar até um abraço para todos vocês que me assistem, mas a minha meta é desenvolver pessoas. Então é importante saber qual é a meta daquele instituto ou daquela pessoa que está te atendendo como profissional coach. André, para a gente, logo a gente vai ter que ir para o intervalo, mas eu queria ainda falar a seguinte situação. A gente tem várias áreas, né, de atuação do coach, né? Por exemplo, o indivíduo, ele de repente ele tem uma área que ele tem mais dificuldade para avançar, uma área para se organizar, e ele pode, ou você tem que vê-lo realmente como um todo. Como é que é isso? O indivíduo, Marcão, ele é formado como um todo, né? Eu acho interessante assim, não tem como eu separar essa pessoa profissional e essa pessoa pessoal, né? Porém, a base do coaching é desenvolver o ser humano, o indivíduo. Tanto é que o slogan da minha empresa é transformando o ser humano em um ser mais humano. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu transformo a sociedade ou o meio que ele habita. Através das atitudes, através da reflexão, das atitudes que ele tem, ele consegue ser uma pessoa melhor. Então, assim, as áreas do coaching vai tanto para a parte de coaching pessoal, formação, como quando a gente vai trabalhar o coaching corporativo. Eu estou desenvolvendo pessoas que formam aquele grupo. Porque eu percebo assim, há uma situação e você não tem essa dificuldade, eu também não tenho, por exemplo, a questão de falar em público e tal. Através de um trabalho com coach, você consegue melhorar isso no indivíduo? Eu melhoro, consigo, até porque o indivíduo ele consegue observar o que o trava, né? Qual é aquela debilidade, ou qual é o problema exatamente? Às vezes a pessoa não tem problema com a câmera, ela tem problema de estar sendo gravada e alguém olhar aquilo ali, né? Nós estávamos falando sobre isso, mas alguém olhar aquilo ali e depois ficar, olha, você ficou bacana, ou você ficou ruim na apresentação de um TCC, na apresentação de uma palestra, ou até mesmo numa reunião de negócios, né? Vamos falar sobre metas, eu tenho que apresentar. O problema às vezes não é o resultado, o problema é ser julgado depois, as pessoas chegarem e falar, não ficou bom. E às vezes eu, como indivíduo, eu me preocupo tanto com a opinião do outro. Você já, no momento da gravação, você já está pensando no julgamento, e aí isso te trava. Isto que te trava. Pode ser. Não é falar, não é gravar, não é estar com o microfone, mas a questão muitas vezes a possibilidade de ser julgado. A possibilidade de alguém chegar e apontar e falar, você fez errado. Quer dizer, independente se isso vai verdadeiramente acontecer ou não, o fato da possibilidade já trava. Já trava. Quer dizer, esse é um motivo, existem vários, né? Vários. A gente... E talvez até alguns bem inusitados, né, André? Tem. E é engraçado assim, é claro que a gente não compartilha tanto para não expor, claro, né? Claro. Mas... E eu não sei se as pessoas... Porque eu sinto que... Eu converso muito com pessoas que me interpelam com relação a isso. Escuta, como é que faz para... Né? Porque eu tenho tanta dificuldade, eu quero tanto... Eu sinto que esse é um desejo das pessoas, né? Essa questão da comunicação. Nós precisamos nos comunicar. Nós precisamos nos comunicar. A exigência é muito forte em cima disso. E se eu não souber exatamente o que eu quero e como eu alcanço isso, eu vou me tornar uma pessoa frustrada por muito tempo e aí fica complicado, né? Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência com o André Faxina, que está aqui falando sobre liderança eficaz. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aqui sobre um curso, aliás, super bacana, muito interessante, que vai sobre liderança e da Fábrica de Ideias. A gente vai falar daqui a pouquinho no programa Conexão. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, Oral Center, Lapa Reforço de Fundações e Unimar Vestibular 2018 com as inscrições abertas. Até já.